Banco do Brasil prepara plano de contingência caso Estados Unidos intensifiquem sanções por causa da Lei Magnitsky. Essa é a manchete que está na capa do Valor Econômico de hoje, quinta-feira, 4 de setembro, e que na verdade é uma tradução de uma matéria da Bloomberg do mesmo dia. O que significa que não são meros boatos circulando pela internet, mas sim informações verificadas por veículos de imprensa internacional, e que evidencia a gravidade e incerteza da situação e que ainda pode escalar. E eu tenho acompanhado de perto desde o começo todos os desdobramentos pelas consequências sistêmicas que isso pode ter, porque no extremo pode impactar o nosso sistema financeiro nacional e a nossa economia. Então é preciso atualizar com as últimas notícias, porque o mercado está de olho e os próprios clientes do banco começam a se preocupar sobre como eles podem ser afetados por tudo isso. E nessa semana, ontem mesmo, nós tivemos uma notícia importante sobre a carta que grandes bancos brasileiros receberam do Tesouro dos Estados Unidos sobre a Lei Magnitsky. Também aqui a matéria no Valor Econômico, dizendo aqui o seguinte, até vou ler os primeiros 2, 3 parágrafos, o seguinte, ó. Grandes bancos brasileiros receberam um ofício do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamento sobre a aplicação das sanções previstas na Lei Magnitsky. Segundo o Valor apurou, trata-se de um texto padrão perguntando as ações tomadas, mas que não entra em detalhes e não dá indícios de que as instituições brasileiras não estariam cumprindo as sanções. Então, em tese, é algo que faz parte do processo normal de quando alguém é sancionado para saber se as empresas, se os bancos estão cumprindo com as exigências da Lei Magnitsky. Mas a matéria segue e traz aqui um parágrafo importante, ó. Um especialista na legislação americana consultado pelo Valor aponta que o enforcement da Magnitsky, fazer cumprir a Magnitsky, ou seja, a aplicação e fiscalização se as sanções estão sendo cumpridas, é discricionário. Isso significa que se o OFAC, que é o escritório que estabelece esta sanção e que verifica, se o OFAC acreditar que o não cumprimento de algum ponto foi apenas um pequeno lapso, ele pode não aplicar nenhuma penalidade contra quem está desobedecendo às sanções. Ao mesmo tempo, boa parte do cumprimento das sanções é garantido pelas instituições financeiras americanas, que antes de qualquer transação consultam as listas do OFAC. Por que é importante esse trecho? Porque, por conta da retórica, desde que as sanções foram aprovadas pelo governo americano e depois pela própria decisão do Dino, dizendo indiretamente que qualquer lei estrangeira não teria validade aqui se não fosse autorizada pelo Supremo, convidando os bancos ou obrigando os bancos a não cumprirem a Lei Magnitsky, parecia que isso estava expresso nessa decisão. Isso acabou convidando maior escrutínio do governo americano para ver se realmente os bancos brasileiros estão cumprindo com as exigências da Lei Magnitsky. Então, essa postura do nosso governo, e talvez até de algumas instituições, o Banco do Brasil, que o banco é uma instituição brasileira, o Brasil é soberano, enfim, esse tipo de discurso pode ser contraproducente e que está convidando agora maior verificação do governo americano para ver se realmente está tudo sendo seguido à risca. E aí que vem então a notícia de hoje, que eu também preciso ler alguns trechos porque ele é importantíssimo. Então vamos lá. O Banco do Brasil, onde o ministro Alexandre de Moraes, sancionado pela Suprema Corte, mantém uma conta, está considerando planos de contingência caso o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos imponha sanções financeiras adicionais a seus clientes ou ao próprio banco, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões internas de alto nível. Como parte de seus preparativos, o Banco do Brasil está buscando aconselhamento de escritórios de advocacia americanos e seu principal acionista, o governo brasileiro, está conversando com especialistas em políticas públicas e consultores para tentar entender como o governo americano está verificando as informações que obtém sobre o sistema financeiro brasileiro, disseram as pessoas. Isso por si só já é preocupante, porque o governo e o Banco do Brasil querendo saber como eles conseguem informações para realmente verificar se o banco está ou não cumprindo as exigências. Isso por si só já é temerário, porque, novamente, convida mais escrutínio. É o banco tentando saber como ele consegue contornar as sanções e o governo americano não descobrir que eles estão contornando as sanções de alguma maneira. Então, mas enfim, prossigamos aqui, ó. Funcionários do banco também discutiram o desvio de algumas transações em dólar dos Estados Unidos, onde possui cerca de 50 mil clientes e escritórios em Nova York e Miami, para outras filiais do exterior. Mas nenhuma decisão foi tomada, disse uma das fontes. Tais transações ainda teriam que ser reportadas ao Federal Reserve. Qual é o problema disso? Qual é a ideia? Bom, já que os bancos, as filiais estrangeiras do Banco do Brasil nos Estados Unidos precisam cumprir rigorosamente a Magnitsky, então transações no exterior
vamos usar filiais no outro continente, no outro país e não nos Estados Unidos, para contornar aqui esta lei. O problema é que se forem transações envolvendo a moeda americana, invariavelmente você vai acabar numa relação com o banco correspondente americano e vai ter contato com a jurisdição americana, portanto, teria que ser reportado ao Federal Reserve e poderia constituir uma infração, violação da lei Magnitsky, um problema. Mas aqui para terminar, o Banco do Brasil tem um compromisso absoluto com o cumprimento das leis brasileiras e internacionais às quais está sujeito, afirmou a instituição em comunicado. Abre aspas, as operações sempre ocorrem dentro do arcabouço legal, regulatório e ético, garantindo que as ações institucionais obedeçam rigorosamente às normas vigentes no Brasil e nos países onde atua há mais de 80 anos. Se as sanções americanas não forem aplicadas, tais medidas podem não ser necessárias, mas o fato de os executivos do Banco do Brasil estarem considerando a possibilidade de fazê-las é um sinal da rapidez com que a situação se agravou. Esse é o problema, é a incerteza, é a dúvida sobre como as sanções podem ser impostas, talvez, a mais pessoas, autoridades do governo brasileiro, do judiciário, ou talvez até contra o próprio banco, ou bancos que estiverem violando a Magnitsky, segundo o entendimento e avaliação, julgamento do governo americano. Por isso que é uma situação muito delicada e que traz risco, sim, para o banco e para o sistema financeiro. Desde o início eu mostrei aqui como a lei Magnitsky, ela traz sérias consequências, sim. Depois eu volto a falar no fim do vídeo, antes de encerrar. E aí na parte final da matéria, até com uma fala de um especialista entrevistado pelo Valor, diz o seguinte, ó, abre aspas, para violações de sanções você obtém números expressivos rapidamente, fecha aspas, disse Panner. Bancos fora dos Estados Unidos, em países que proíbem o reconhecimento de sanções americanas, pagaram bilhões de dólares em multas ao OFAC. O que significa isso? Mesmo bancos em países que não reconhecem essa lei, foram obrigados, ou se viram obrigados a ceder e pagar as multas impostas pelo governo americano. E eu mostrei no outro vídeo, já no começo da semana passada, se eu não estou enganado, ou até antes, vários casos de bancos que pagaram multas ao longo dos últimos 25 anos por violarem sanções americanas. Isso chega no total, nesse período, a quase 19 bilhões de dólares. Aqui tem um caso apenas do BNP que pagou quase 9 bilhões de dólares. Então, esse é um risco real. Mas prossigamos e depois aqui eu encerro. As transações em dólares envolvendo o sistema financeiro dos Estados Unidos, uma vez que são compensadas e liquidadas por meio de Nova York ou por meio de contas financiadas em Nova York, o que as deixa sob a jurisdição do OFAC, independentemente da sua origem ou destino, disse o Panner. Ao avaliarem suas opções, os bancos brasileiros consultaram casos anteriores de bancos internacionais que foram punidos por não cumprirem as sanções americanas. No caso mais grave, o banco francês BNP Paribas admitiu em 2014 que violou as sanções americanas envolvendo o Sudão, Irã e Cuba, ao permitir transações em dólares por alvos sancionados. O BNP concordou em pagar uma multa de 9 bilhões de dólares, na época uma multa recorde contra um banco por transações vinculadas a países sancionados. O negócio de financiamento de commodities, petróleo e gás também foi impedido de compensar transações em dólares nos Estados Unidos por um ano. Então aqui um caso de uma multa que foi aplicada. E qual é o risco, o perigo que temos agora? É que nós não sabemos, nem governo brasileiro, nem Banco do Brasil, ninguém sabe qual pode ser o próximo passo. Se porventura o governo americano conclui que algumas exigências não estão sendo cumpridas, a decisão ela é discricionária. Ela é subjetiva e depende da avaliação do governo americano, dizer, ó, quer saber, o Banco do Brasil não está cumprindo, então vai levar uma multa por infração da lei Magnitsky. Essa pode ser uma decisão e possivelmente se escale nesse sentido, esse deve ser o primeiro passo. Primeiro talvez um alerta, algum aviso, opa, cuidado, não estão cumprindo, e se mantém essa avaliação de que há descumprimento, pode vir uma multa, como casos já citados aqui do BNP Paribas. O que no primeiro momento afeta a lucratividade do banco, pode afetar as suas operações também no exterior, que pode ser uma multa com mais alguma proibição como essa, não pode transacionar em dólares por 6 meses ou por um ano. Aí não sabemos como as punições vão se acumulando e se agravando. Esse é o perigo, esse é o risco dessa lei Magnitsky. Então, primeiro pode ser apenas uma multa, mas
pode evoluir para uma sanção em que não apenas o banco é multado porque manteve relacionamento com o alvo sancionado, mas porque ele agora também está sendo sancionado. O próprio banco pode ser alvo de uma sanção, o que aí escala a situação para algo muito mais grave pelas consequências de efeito cascata que isso pode ter. Que, como já comentei em outros vídeos, a lei Magnitsky é como uma doença financeira altamente contagiosa. E que se você mantiver contato com alguém contaminado, você pode ser infectado pela doença e, portanto, sofrer multas ou até ser sancionado. Então, por precaução, imaginando o cenário, o sancionado é o Moraes, agora o Banco do Brasil sofreu uma multa, talvez ele possa ser sancionado no segundo momento, os demais bancos que também lidam com ele vão escolher não manter relações com este banco para que eles também não sejam alvo de sanções. Vejam como a coisa vai escalando e por isso que é uma grande ousadia e irresponsabilidade descumprir as sanções dessa lei. Pode discordar dela, pode falar o que quiser, mas essa é a realidade e essas são as consequências. E assim como o próprio banco precisa preparar planos de contingência, os clientes do banco, os correntistas, também precisam de um plano de contingência. Porque se o banco for multado, se ele for impedido de realizar transações internacionais, um cliente, seja pessoa física ou jurídica, que tem conta no banco, precisa transferir dinheiro para fora ou receber de fora, importando de um fornecedor, exportando para um cliente, como é que ele vai receber dinheiro? Vai precisar ter serviços bancários em outras instituições para poder seguir operando. Então, eu espero que Banco do Brasil e demais não estejam subestimando as sérias consequências dessa lei Magnitsky. E esse é o perigo que temos no momento, porque não sabemos como vai escalar, não temos informações de como as exigências estão ou não sendo cumpridas, mas o governo americano está de olho. Agora, com o caso Bolsonaro, o julgamento em andamento, isso traz mais holofotes para o caso. Então, realmente, é uma situação ainda muito tensa, e é impressionante como, desde o início, o nosso governo e autoridades foram testando os limites e querendo dobrar a aposta, desafiando as consequências dessa lei, mas elas sim são severas. E o Brasil tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. Esse é o grande problema e essa é a realidade. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um joinha, tudo isso ajuda aqui o YouTube a divulgar o nosso trabalho. E assistam os demais também que a gente fez sobre este tema, porque sim, é importante entender o que está acontecendo. Valeu, obrigado, até o próximo.